Eu queria comentar sobre o telefonema de Lula para Trump ontem, que segundo o Itamaraty durou 40 minutos, coisa que eu duvido muito, mas enfim, essa é a informação que a gente tem, aonde a velha mídia já está dizendo aí que mais uma vez foi uma grande vitória de Lula, né? Que Lula agora tem essa interlocução direta com Trump. Bom, segundo a velha mídia, foi-se discutido alguns temas. Entre eles, Lula havia pedido para ser o intermediador entre os Estados Unidos e Maduro na questão da Venezuela. E isso a gente precisa entender que não tem muito sentido. Por quê? Na reunião em que Trump esteve com Lula pessoalmente, um sentado do lado do outro, algum repórter havia perguntado sobre a possibilidade do Brasil intermediar essa contenda aí entre a Venezuela e os Estados Unidos, e Trump foi enfático, rápido e direto. Disse: não, o Brasil não vai se meter nisso aí. Ou seja, quem vai tomar conta da situação é o próprio Donald Trump. Então, provavelmente, o Lula deve ter ouvido um não do presidente Trump, se ele se dispôs de fato a ser o intermediador. E, evidentemente, que alguém para ser o intermediador tem que ser alguém neutro. E Lula é tudo menos neutro. Lula é amigo do narcotraficante Nicolás Maduro. Dizem, inclusive, que o Maduro financiou campanhas políticas aí para a presidência da República no Foro de São Paulo e que Lula estava incluído entre eles. Bom, quem está dizendo isso não sou eu, é o Carvajal. Então, um cara nessa situação não tem a menor condição de ser intermediador de nada. Também disseram que Lula pediu ao presidente Trump que ele revisse as sanções Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes e também que devolvesse os vistos para autoridades brasileiras. A gente não sabe a resposta, mas muito provavelmente Trump, que é um homem bastante polido, bastante educado, quando quer seduzir as suas vítimas, entre aspas, não deve ter dito nem que sim, nem que não, mas na cabeça dele deve ter pensado assim: porra, esse cara toda vez com essa conversa, não, nada do que eu pedi ele colocou em prática, então vou cozinhar ele aqui mais um pouquinho em banho-maria e não vou tirar, evidentemente, Magnitsky nenhuma e nem vou devolver visto nenhum. Isso é o que eu acredito que vai acontecer, porque se você está numa negociação, um cede de um lado, outro cede do outro. Não tem sentido somente Trump ceder e Lula não dá nada. E vamos lá, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Essas tarifas que Trump retirou do Brasil, do café, da carne, etc., suco de laranja, foi porque por um problema interno dos Estados Unidos. Justamente porque a inflação estava começando a ficar mais alta, os americanos estavam reclamando. No ano que vem tem as eleições de midterm, então simplesmente o Donald Trump retirou as tarifas. Não tem vitória nenhuma para Lula nisso aí. Lula não mexeu uma palha para que isso acontecesse. Foi única e exclusivamente decisão de Donald Trump. E a outra coisa que a velha mídia diz que eles conversaram é sobre Lula ajudar Trump a combater o narcotráfico no continente. Só pode ser piada. Isso aí é brincadeira de mau gosto. Porque todo mundo sabe que Lula, aqui no Brasil, internamente, ele fica jogando contra a situação de, por exemplo, colocar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E é esse cara que agora está se arvorando a ajudar Donald Trump a combater o narcotráfico no continente. Tudo bem que ele está vendo a derrocada de Maduro aí. Maduro vai cair do poder, não tem para onde correr, e ele está tentando surfar nessa onda. Só que eu acho que os americanos não são idiotas. Conhecem muito bem quem é Lula, o passado de Lula e a amizade de Lula com, digamos assim, Farc, por exemplo, sem contar com o próprio Maduro.
Então Lula está se oferecendo para muita coisa, mas não está entregando absolutamente nada que os americanos queiram. Então, não entendi muito bem o porquê do telefonema, muito provavelmente porque ontem saiu uma matéria de uma pesquisa aonde Lula volta a ser impopular no Brasil inteiro, né? Sempre foi, mas os números maquiados das pesquisas diziam que ele estava melhorando a popularidade. Só que agora a resistência ao nome dele volta a ficar mais forte, como sempre foi. É aí surge essa cortina de fumaça de novo. Lula fala com Trump e foi tudo maravilhoso. Sim, de fato, Donald Trump deu uma declaração dizendo que foi uma conversa amistosa, que ele gosta de Lula, que está tudo certo, que eles estão conversando, etc e tal. Mas esse é o modus operandi do Donald Trump. É assim que ele trata todo mundo e não deixa de jogar duro quando tem que jogar, mesmo tratando bem os dirigentes daqueles países ao qual ele realmente coloca tarifas ou outro tipo de sanção. Então é isso, galera. Não tem vitória nenhuma para Lula, não tem vitória nenhuma para o Brasil e acredito que isso aí foi muito mais uma cortina de fumaça, esse telefonema, né? Justamente na hora em que as pesquisas mostram que Lula despencou na popularidade, justamente nesse momento ele me vem com essa conversa aí de que conversou com Trump e que deu tudo certo, que a conversa foi maravilhosa. Bom, vamos ver na prática o que vai acontecer. E eu aposto o seguinte: Lula não vai ser mediador de nada, Trump não vai tirar tarifa e sanção Magnitsky de ninguém e não sei se vai reduzir mais alguma tarifa para alguns produtos do Brasil, a não ser que seja estritamente necessário para os Estados Unidos. No final das contas, é aquela história. Marcaram a reunião para ter a próxima reunião.